Olá, eu sou o Pierre Elcanfor, você está no Escândalo da Cruz. Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. O capítulo 2 vai ter um desenvolvimento um pouco mais rápido, até porque muitos dos termos que foram trabalhados no capítulo 1 podem aparecer aqui novamente e eu não vou precisar explicá-los e trabalhá-los novamente, né? Então nós teremos provavelmente esse vídeo e mais um para trabalhar todos os temas levantados ali no capítulo 2. Se você não assistiu aos vídeos relativos ao capítulo 1, então eu sugiro que você comece lá do primeiro vídeo, porque esses próximos vídeos podem não fazer muito sentido para você, ok? Então seja muito bem-vindo ao canal Escândalo da Cruz. Cola aí! A nossa jornada começa da seguinte maneira. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então aqui você vê Jesus retornando a Cafarnaum, já falamos sobre Cafarnaum, esse quartel-general de Cristo ali na Galileia. Então, depois dessa viagem pela Galileia, Jesus retorna a Cafarnaum. E o motivo pelo qual as pessoas já estão se aglomerando em torno de Jesus é uma consequência direta daquilo que estudamos no último vídeo, né? Em que aquela pessoa que foi curada desobedece a Cristo e divulga a cura, de tal forma que agora onde Jesus vai, você tem essa multidão interessada na cura física que Jesus poderia oferecer. No verso 4, lemos: impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. É um pouco difícil visualizarmos essa cena porque as nossas casas hoje não têm essa estrutura que as casas tinham ali na Galileia na época de Jesus. Eu vou projetar aí na tela uma casa que tinha mais ou menos essa estrutura que está sendo narrada aqui no texto. As casas tinham um eirado, né? Essa parte de cima aí era utilizada também, e você poderia abrir uma passagem dessa parte superior. Esse eirado, normalmente as pessoas tinham acesso a ele através de uma escada. Então veja aí na imagem, de forma aproximada, o que deve ter acontecido nessa narrativa que estamos lendo agora. Bom, após essa visualização, que nos facilita muito, né, compreender exatamente o que estava acontecendo nessa cena, eu quero me deter mais especificamente no verso 5. Então leia comigo. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Preste bastante atenção no que foi que Jesus viu nesse homem, que vai levar, como nós vamos ler daqui a pouco, à cura. E mais do que a cura, ao perdão dos pecados. Então, observe o que Jesus viu nesse homem. Será que Jesus viu nesse homem uma elevação de consciência? Será que Jesus viu nesse homem boas obras? Poderia Jesus dizer a ele, por exemplo: Homem, a sua elevação consciencial te curou? De forma alguma. O que Jesus viu nesse homem, assim como o que ele vai ver em todos os outros casos que vamos ler aqui, de pessoas que foram curadas, que foram alcançadas pela mão graciosa de Cristo, não temos qualquer indício de que uma sequer dessas pessoas apresentavam algum padrão moral mais elevado que as demais. E isso seria impor ao texto a nossa compreensão. O texto simplesmente apresenta, vez após vez, pessoas desesperadas, pessoas que chegavam única e exclusivamente com fé, pessoas que haviam desistido da sua própria capacidade para se salvar, pessoas que no seu sofrimento haviam percebido que nada nelas poderia trazer a cura, poderia trazer uma transformação, mas somente aquele que estava diante deles. Por assim dizer, as artimanhas do ego,
o orgulho e toda essa crença no poder pessoal já havia caído por terra para essas pessoas e elas estavam aqui entregues. Você vê claramente a rendição, pessoas que estavam aos pés de Jesus. É claro, não podemos ser ingênuos, muitas dessas pessoas se aproximavam de Jesus com interesse exclusivo na cura física, com uma expectativa superficial. Mas não podemos negligenciar e menosprezar a fé, a esperança dessas pessoas depositadas ali em Cristo. E, na verdade, se você quer saber, essa já é a mão de Deus abrindo espaço no coração do homem para que eles saiam dali recebendo muito mais do que eles pediram, né? Saiam dali com a cura espiritual. Nós não estaríamos lendo a história desse homem, ele não teria alcançado o perdão dos pecados se em algum momento dessa trajetória ele não tivesse vislumbrado a face de Deus em Cristo. Esse é o objetivo dos sinais, das curas. Cristo realizou tudo isso para que ele fosse revelado a nós. Todos esses sinais têm o objetivo de revelar Cristo a nós e para que nele tenhamos vida. Essa é inclusive a declaração explícita das Escrituras. Eu vou ler com você aqui uma passagem no Evangelho de João, em que isso é dito abertamente com todas as palavras. No Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31, lemos o seguinte: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E isso é um padrão. Se estivéssemos lendo isso única e exclusivamente aqui, você poderia questionar, mas isso é um padrão, nós vamos ver isso vez após vez aqui na leitura do Evangelho. As pessoas que se aproximam de Cristo, as pessoas que são curadas, já estão entregues. O que elas têm de diferente é a fé. Nós vamos ler mais adiante o caso da mulher com fluxo de sangue. Essa mulher chega desesperada e ela dizia para si mesma: se eu simplesmente tocar na orla das vestes de Cristo, eu serei curada. Mais uma vez você vê essa pessoa trazendo única e exclusivamente a fé. Não somos informados sobre a vida moral dessa pessoa, sobre a elevação moral, ética dessa pessoa. Não somos informados sobre nada, porque isso não interessa. O texto está trazendo única e exclusivamente uma pessoa que se entrega, que se derrama em confiança, em fé e que desistiu de confiar no seu próprio poder e se entrega totalmente ao poder daquele que pode salvar. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós vimos o leproso que foi curado. Mais uma vez, ele não trazia nada de especial na sua pessoa, única e exclusivamente a sua fé. E se você se lembra bem, ele disse: Senhor, se tu quiseres, podes me curar. O poder estava fluindo de Cristo para ele. Esse homem trazia o coração aberto, ele estava completamente abandonado a Deus. Mas você pode estar pensando que eu estou exagerando um pouco, né? Uma visão um pouco obscura sobre o ser humano. Já tratamos sobre isso, eu não quero retomar tudo isso, mas falamos sobre a divergência, né? A discrepância que existe entre a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de humilhação do homem e de exaltação de Deus, totalmente na contramão das mensagens modernas. Já falamos sobre isso. Mas se você acha que eu estou trazendo o meu significado e impondo talvez um pessimismo sobre a visão que a Bíblia tem sobre o homem, nós vamos ter tempo de trabalhar isso com muito cuidado nesse vídeo e mais especificamente no próximo. Nós vamos ver como é que a Bíblia vê o homem e a sua capacidade de se salvar, de alcançar um relacionamento harmonioso e amoroso com Deus. Vamos trabalhar isso com calma. Apenas acompanhe comigo as implicações da mensagem do Evangelho. Eu quero trazer uma mensagem aqui para você, uma passagem que está lá em Efésios, que transmite de forma muito clara o que nós estamos tentando elaborar aqui. Então veja lá em Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9, leia comigo, por favor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Essa verdade vai sendo confirmada e repetida nas Escrituras, de tal forma que eu tenho tranquilidade de te dizer que
Essa é a essência do Evangelho. Então, se nós não entendermos, se nós não ficarmos à vontade com essa realidade da impotência do homem diante de um Deus gracioso, da impotência desses doentes todos que estudamos aqui, do leproso, da mulher com fluxo e todos os que vamos estudar, se nós não nos colocarmos no lugar deles, se você acha que eles são diferentes de você, se você acha que eles são inferiores a você e que você está num nível acima desses homens pobres coitados que buscaram a Cristo, que precisavam da graça de Cristo, enquanto você não precisa, porque você já alcançou um certo nível de compreensão ou de evolução, ou seja lá o que for, você vai perder a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho está querendo dizer que eu sou esse leproso, que eu sou essas pessoas tão carente, tão necessitado da graça de Deus, com uma compreensão que vai ser muito bem elaborada ali pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 3, os versos 23 a 25, que diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Se você chegou até aqui, então você se lembra quando falamos da propiciação, esse processo pelo qual os pecados são punidos em um substituto, né? Falamos sobre isso. Não vou ter tempo de trabalhar tudo isso de novo. Mas essa forma como os pecados são expiados, né? Eles são removidos e nosso relacionamento com Deus então se torna um relacionamento sem impedimentos, sem abismos, sem obstáculos, um relacionamento íntimo. E a maneira de se fazer isso é pela via da fé. A fé, como dissemos antes, é essa avenida, esse caminho que se abre entre Deus e o ser humano. A última coisa para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesse verso, na verdade é um cuidado que nós devemos ter, porque estamos totalmente influenciados com a filosofia do pensamento positivo ou com a nossa crença no poder do pensamento e da fé por si mesma. Então, muitas vezes você vai encontrar pessoas que dizem sim, a fé é o mais importante. Mas quando elas falam sobre fé, elas falam sobre fé em qualquer coisa. É o poder da fé em si mesma. Então, tanto faz se você acredita nisso ou naquilo, em A ou B, isso não faz a menor diferença, porque o poder está no pensamento, o poder está na vibração, o poder está nessa fé que transforma a realidade, né? O universo estaria aí para receber a nossa vibração e começar a transformar as coisas de acordo com a vibração que emitimos, né? Isso é um pensamento muito comum. Não vou julgar esse pensamento, não estou aqui para fazer isso. Eu só quero te dizer que você não pode impor essa lógica ao texto, ao Evangelho, porque isso não faz o menor sentido. Aqui o poder não é da fé em si, mas é daquele para o qual a nossa fé é dirigida. Aqui no texto de Romanos que acabamos de ler, não era fé em qualquer coisa, mas a redenção que está em Cristo Jesus. E essa fé em Cristo Jesus, na redenção que foi realizada pelo sangue de Cristo. Então você tem aqui uma especificidade que não te permite dizer que a fé em si é o mais importante, mas a fé que está sendo atribuída à pessoa do Senhor Jesus e à sua obra na nossa vida. Então, tome muito cuidado para fazer essa ressalva, para que você esteja coerente com a mensagem que está sendo passada. Talvez aí uma das passagens mais conhecidas das Escrituras seja aquela que está em João capítulo 3, verso 16. E lá fica claro, lá vai dizer o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem que a própria Escritura já toma esse cuidado para que a gente não passe a adorar a fé em si e não o objeto de nossa fé. Porque aqui não diz para que todo aquele que crê, mas para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma última passagem que eu quero ler para que isso fique claro, para que isso fique transparente para você, é a passagem que está lá em João capítulo 8, o verso 24. Diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se não me engano, nós já trabalhamos esse texto, mas aqui fica claro que não é simplesmente receber Jesus da forma como você entende, mas é receber Jesus da forma que Ele é receber por quem Ele é e recebê-lo pelo que Ele fez. Isso fica muito claro e eu queria deixar isso bem estabelecido para que a gente não começasse a enfiar aqui no Evangelho ideias contemporâneas sobre energias e vibrações e coisas do tipo. Essas não são as ideias trabalhadas aqui no Evangelho. Vamos seguir. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim, no íntimo, e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Vamos começar por essa afirmação de Jesus de que os pecados do homem estão perdoados. De fato, os judeus estão corretos na sua avaliação de que isso é uma total blasfêmia, porque o perdão de pecados pertence de fato somente a Deus. Veja comigo algumas passagens. Vamos começar em Isaías capítulo 43, verso 25, que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e não me lembro dos teus pecados. Aqui, obviamente, Deus está falando. Se você puder ler todo o capítulo, você vai perceber o contexto. Temos também Daniel, capítulo 9, verso 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele. Finalmente, veja o Salmo 130, versos 3 a 5. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra eu espero. Então perceba como isso está tranquilamente estabelecido na mente do judeu e de forma correta, de que o perdão pertence somente a Deus. E de fato, você pode até tentar perdoar alguma coisa que uma pessoa fez contra você, mas seria muito estranho se você me perdoasse por algo que eu fiz a outra pessoa e não a você. Jesus está perdoando o homem por uma ofensa ou pelas diversas ofensas que ele cometeu a diversas pessoas e principalmente a Deus. Então Jesus está se colocando numa posição muito estranha aqui. E se de fato ele não é Deus, mais uma vez temos Jesus abrindo a sua boca para dizer uma blasfêmia terrível. Então, se você se lembra daquele texto que lemos, aquele trechinho do livro Cristianismo Puro e Simples, do apologeta C.S. Lewis, né? Então, não sei se você se lembra, mas de fato, se Jesus não é quem ele diz ser, então nós não estamos diante de um grande mestre da moral, estamos diante de alguém que comete blasfêmias, né? Como disse o C.S. Lewis, um grande demônio, um louco ou um enganador, mas nunca um grande mestre da moral. Nós ficamos com as opções reduzidas diante do que Jesus disse e diante do que Jesus fez. E qual seria a relação, então, entre curar o homem e o perdão de pecados, né? Que Jesus pergunta o que seria mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. Que tipo de relação é essa? E é muito tranquilo quando a gente começa a analisar, porque a realidade do perdão não poderia ser verificada pelas pessoas ali, mas a realidade da cura sim. Então, se Jesus de fato tem poder para curar, como ele diz ter, de acordo com a sua vontade, então isso levanta a possibilidade de que o perdão que ele está também oferecendo também se efetive. Então, comprovando-se um, você automaticamente comprova o outro.
Mais ou menos assim, eu vou te mostrar que eu tenho o poder para fazer aquilo que eu estou dizendo, curando esse homem, para que você veja que se eu posso curá-lo ao meu bel prazer, pelo menos a possibilidade deve se levantar na sua mente de que eu posso perdoar os pecados desse homem. E aí Jesus vai usar um termo, esse nós não trabalhamos ainda, se eu não me engano, não falamos nada sobre a expressão filho do homem, né? E aqui Jesus no verso 10 vai dizer, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. E aqui você pode levantar então uma objeção. Nós falamos sobre Filho de Deus no capítulo 1 e agora estamos diante do termo Filho do Homem. Então você pode tentar às vezes estabelecer uma divergência entre esses termos de tal forma que Filho de Deus seria uma expressão divina, enquanto Filho do Homem expressaria somente a humanidade de Cristo. E isso seria inclusive contraditório com a expressão Filho de Deus, conforme analisamos no capítulo 1. Daí a importância de se conhecer as Escrituras como um todo. Porque se nós não estamos familiarizados com as Escrituras, nós saímos aí fantasiando e criando conceitos de acordo com a nossa compreensão. Porque o termo Filho de Deus, embora possa de fato apontar a humanidade de Cristo, a Bíblia não nega a humanidade de Cristo, mas ele vai muito além disso. A expressão Filho do Homem, quando lida no contexto do qual ela foi tirada, ela vai apresentar então também esse conceito impactante da divindade de Cristo. Então acompanhe comigo, eu quero te levar lá no texto do Antigo Testamento, de onde Jesus tirou essa expressão para atribuí-la a si mesmo. Então essa expressão foi tirada do livro de Daniel, lá no capítulo 7, versos 13 e 14. Aqui Daniel está descrevendo uma visão profética, uma visão que ele teve. Então ele está descrevendo, vamos observar. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e aí ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Perceba a relação desse texto com o que Jesus vai dizer, por exemplo, nesse mesmo evangelho que estamos estudando, o evangelho de Marcos, lá no capítulo 14, os versos 61 e 62. Jesus vai usar a expressão contida aqui no livro de Daniel. Ele diz assim: ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E eu não sei se você pôde reparar bem, mas Filho de Deus está sendo usado como equivalente a Filho do Homem. Se você viu aí no verso 61, a pergunta era: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: Eu sou, e vereis o Filho do Homem. Para que você veja que essas expressões não estão em oposição uma à outra. Em Mateus capítulo 24, para a gente fechar o relacionamento desses textos todos, capítulo 24, versos 29 a 30, está lá o seguinte: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Essa é uma passagem, inclusive, em que Jesus está falando sobre o fim dos tempos. Nós mencionamos isso em alguns vídeos. Vamos chegar lá e vamos analisar tudo isso com muito cuidado. Perceba então a seriedade, a profundidade que essa expressão Filho do Homem traz. Esse Filho do Homem é alguém que será adorado por todas as nações do mundo. Esse Filho do Homem é aquele que reina eternamente e que nada no universo pode abalar o seu reino. Esse Filho do Homem é aquele que vem nas nuvens e que todos adorarão. Para que a gente possa encerrar esse vídeo, então, eu gostaria de apenas ressaltar o fato de que o Evangelho pode sim ser uma mensagem obscura, e é uma mensagem obscura para aqueles que depositaram todas as suas fichas no ego em si mesmo. Mas é uma excelente notícia para aqueles que estão entregues a Deus. Quando nós estamos totalmente entregues a Deus, quando estamos amparados, unidos a Deus, quando desistimos de nós e nos entregamos a Deus, então o poder de Deus
nos ampara, nos guia, de tal forma que encontramos nele a nossa salvação, encontramos nele um novo caminho. Se encarado da maneira correta, o Evangelho é a melhor notícia que alguém poderia ouvir. Porque se estivéssemos abandonados à capacidade humana somente, então de fato sobraria muito pouca esperança para a humanidade. Mas existe um poder, o poder de Deus, existe a mão de Deus estendida ao homem, existe essa iniciativa de Deus de resgatar o homem e de enchê-lo com o seu espírito para que o homem possa viver uma nova vida. Então vai depender, algumas pessoas se ofendem porque apostaram muito em si mesmas, né? E é agressivo para uma pessoa dessa se ver como os doentes, como essa fila de necessitados que nós analisamos aqui no Evangelho. Isso não é muito agradável a ela, mas você pode chegar à situação em que isso se torna muito agradável, abrir o peito e poder confessar a sua carência, parar de fingir, né? Derrubar essas máscaras, quebrar essas máscaras, rasgar o coração, colocando-se de forma verdadeira diante de Deus, com toda a sua impotência, com toda a sua escuridão, não mais precisando maquiar, não mais precisando viver uma vida à la Instagram, mas você pode se colocar totalmente e de forma verdadeira diante desse Deus. Inclusive é isso que ele pede. Nós estamos vendo que todas as pessoas que fizeram isso foram tocadas pela graça de Deus. Você jamais vai ver pessoas sendo curadas ou sendo salvas porque chegaram se gabando do que fazem ou do nível espiritual que alcançaram. Então é isso que eu queria deixar aqui nesse vídeo de hoje, que essa é uma bela mensagem, uma mensagem em que você pode se colocar de forma transparente, sem fingimentos. Então a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez é muito bom bater esse papo com você. Eu estou curtindo muito essa viagem, aprendendo muito com ela. Então muito obrigado por estar aí acompanhando. A gente se vê no próximo. Grande abraço.